Olha, com alegria chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, minha gratidão ao diretor Rubens, a Roseli e toda a equipe aqui da TV Grandourados na produção deste programa e também nossa gratidão à TV Com Brasil na transmissão desse programa, fazendo chegar o programa Mato Grosso do Sul em todo o território nacional. Minha gratidão pela sua companhia e muito obrigado por estar conosco aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E esse programa tem a alegria de convidar você e a sua família para vir visitar, conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um estado maravilhoso aqui do centro-oeste brasileiro, faz divisa com o Paraguai, com a Bolívia, com o Paraná, com São Paulo, com Goiás, com o Mato Grosso, né? E é um estado encantador e você precisa de vir conhecer este belo estado da nossa Confederação Brasileira. E conhecer o Pantanal, região de passeio, de turismo, onde recebe pessoas do mundo inteiro aqui no Mato Grosso do Sul, na região de Bonito, exatamente pela beleza da criação de Deus, a beleza da natureza tão bela que Deus criou para usufruirmos, não é? Bonito é uma região onde você nada a céu aberto, em rios, entre cardumes e cardumes de peixes, e não é peixe pequeno, peixe grande, região muito linda, águas cristalinas, região de calcário, a água é cristalina. Então você precisa de conhecer esta região do Brasil, conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, conhecer a nossa região de passeio turístico ali das serras, do Bonito, Bodoquena, até Miranda, já saindo ali para o Pantanal. Tá bom? Fica aí o convite para você e a sua família vir conhecer este belo estado da nossa Confederação Brasileira. E não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para tratar um assunto muito importante hoje, que é esperança, esta palavrinha tão nobre que faz tão bem a nossa alma. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. O texto que nós vamos ler hoje no programa Mato Grosso do Sul em Foco está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E o versículo de número 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Que texto maravilhoso, não é verdade? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Como que você trata esse assunto? A esperança. O que é a esperança? Esse capítulo 15 de Paulo aos Coríntios, Paulo está falando da morte de Cristo na cruz e da ressurreição de Cristo, rompendo com as algemas da morte, rompendo com os aguilhões da morte, rompendo com as correntes da morte, nos trazendo liberdade, libertação, vida, vida eterna e esperança. Esperança é um elemento da vida cristã e da fé cristã. Paulo está dizendo aqui, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo pregou o evangelho no mundo pagão, e a mensagem da ressurreição era uma mensagem que trazia divisão ou trazia conflito onde Paulo pregava. Por exemplo, ele estava em Atenas, no Areópago,
e ele falando do mundo, da criação do mundo, da origem do universo, que sempre foi um desafio para a mente humana, como que surgiu esse mundo, qual que é a origem de todas as coisas. E Paulo então foi dizer assim, há uma criação, esse mundo foi criado, há um Criador e esse Criador é Deus. Esse mundo foi criado por Deus, como está registrado nas páginas das Escrituras Sagradas, e o palco da criação, Deus criando todas as coisas, trazendo à existência aquilo que não existia, com o poder da sua palavra, criou do nada. E a filosofia grega discutia isso, o que é a origem de todas as coisas, a arquê, o princípio primário de todas as coisas. E Paulo então fala assim, tudo tem um princípio primário em Deus. Deus é o centro, Deus é um ser poderoso, Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Até o fôlego de vida, tudo que nós temos, respiramos pela bondade de Deus. Mas quando ele dizia criou do nada, os gregos entravam em conflito por causa da filosofia grega, do helenismo, a cultura helênica, e uns discutiam que o mundo, a arquê, o princípio primário de todas as coisas. Uns diziam que era o fogo deu uma explosão e surgiu o universo. Mas como que um universo tão organizado, tão simétrico, tão harmonioso, pode dar uma explosão de fogo e surgir isso tudo de um acaso assim? Havia uma discussão. Outros diziam, não é do fogo, é da água, sem água nada é feito. Então a filosofia discutia isso, um dizia que era do fogo, outro dizia que era da água, outro dizia, não, nem do fogo nem da água, é do vento. O vento é o movimento, se não tiver movimento não tem vida. E realmente até um cômodo que você fecha e o ar não circula ali, não tem vida. Então era aquela discussão, de onde partiu, qual que é o início, qual que é a arquê, o princípio primário de todas as coisas. O Evangelho de João trata disso. No princípio, a arquê era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito sem feito. Então, enquanto Paulo discutia ali a criação do universo, o mundo, que Deus não apenas criou o mundo, mas ele é também o Deus da providência, porque até o ar que nós respiramos é o ar de Deus. Nós bebemos a água de Deus. Eu estou aqui com um copo d'água. Nós bebemos a água de Deus, nós respiramos o ar de Deus, nós comemos das plantas, dos alimentos, as frutas, os legumes, verdura, enfim, nós comemos daquilo que Deus criou. Então, todo o nosso sustento, a vida, até o ar que nós respiramos é o ar de Deus. Então, Deus é o Deus não só da criação, Ele é também o Deus da providência, mas Ele é também o Deus da redenção. E Paulo está explicando isso ali no Areópago, no centro do saber humano, lá de Atenas, a cidade dos filósofos, a cidade dos grandes oradores, a cidade das coisas importantes, e quem tinha uma ideia importante deveria expor ali para torná-la conhecida dos demais, discutida, enfim. E Paulo está expondo ali a sua cosmovisão, e certamente aquela cosmovisão chocava com a cosmovisão filosófica, que ficava buscando um elemento, porque criar do nada, o nada não existe, é impossível alguém criar um universo tão complexo desse do nada. E, enfim, a discussão era longa, mas Paulo fala, Deus não é só o Deus da criação, Ele é também o Deus da sustentação, o Deus da providência. É Ele que dá as estações do ano, a chuva, faz a semente germinar, brotar, faz o fruto produzir. Tudo é uma ação de Deus desde a criação. Ele sustenta todas as coisas.
mas Ele também é o Deus da redenção. Ele nos mandou o seu próprio Filho, e Ele vai julgar o mundo, e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quando falava da doutrina da ressurreição, que é o assunto de 1 Coríntios 15, as pessoas se dividiam. Os gregos eram tão ligados a deuses, tinham uma divindade para cada coisa, uma para a fertilidade do solo, outra para a fertilidade das mulheres, outra divindade para a guerra, outra para o poder, enfim, outra para as enfermidades, um Deus para cada coisa. E até os filósofos diziam, em Atenas era mais fácil achar um Deus do que um homem. Então, quando Paulo fala de Cristo e da ressurreição dos mortos, o assunto encerrou. Ele fala, não, sobre isso nós te ouviremos em outra oportunidade. E o texto vai dizer que uns creram e outros mantiveram o coração incrédulo, saíram da presença de Paulo, encerrou o assunto, porque para eles Cristo e a ressurreição era mais um casal de Deus, e esse negócio de ressurreição é um negócio complexo, e eles criam que a pessoa, um ciclo da vida, morria e voltava e encarnava de novo, enfim. Então a ressurreição era uma cosmovisão que chocava aquela visão de mundo que eles tinham. E o Evangelho, ele tem uma cosmovisão. O Evangelho tem uma visão de mundo, da origem, da sustentação de todas as coisas, do fim de todas as coisas. A cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica, a cosmovisão do Evangelho é de um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Deus da providência, sustenta a obra que Ele criou, não criou e abandonou, Ele continua vivo e ativo, é um Deus que intervém, é um Deus que age, é um Deus que sustenta, que preserva, mas também é um Deus redentivo, que Ele mandou o seu próprio Filho para a salvação, e Ele julgará esse mundo, Ele vai ter o momento do fim. Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O tempo foi criado por Deus, e nós estamos sujeitos ao tempo, e por isso falamos do fim dos tempos. Mas quando falam na doutrina da ressurreição, eles saíram, mas a ressurreição é a doutrina da esperança. Na fé cristã, a ressurreição é a doutrina da esperança. O modelo de que nós passaremos pela morte e ressuscitaremos é que Cristo ressuscitou dos mortos, e Ele rompeu com as correntes da morte. Ele venceu a morte por nós. Ainda que passemos pela morte física, ela não é o estágio final da nossa existência. Ela é apenas um capítulo da nossa história. Mas a ressurreição é a doutrina da esperança. E Paulo está dizendo aqui, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, mas ela não se limita apenas a esta vida. Vamos dar um intervalo e voltamos para focar um pouco mais nesse assunto da esperança. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte,
número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, você está ligado no programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado a esses canais que produzem e transmitem esta programação a você. Hoje nós estamos falando sobre esperança e mostrando que a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. Como Cristo ressuscitou, os mortos também ressuscitarão quando Cristo voltar para consumar este século. É o fim dos tempos, para colocar fim a todas as coisas. Não se iluda, as coisas não são como parecem ser. Há uma esperança em Cristo que transcende todas as coisas. A esperança que transcende o túmulo, a esperança que vai além da morte. Por isso que Paulo está dizendo, se a nossa esperança em Cristo é só para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se limita a esse tempo. A filosofia, por mais que ela buscava sabedoria, ela não conseguiu ultrapassar o túmulo. Ou seja, não tinha esperança para o homem. A ideia era o seguinte: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É o mesmo que as pessoas do nosso tempo falam, só que eles falam numa linguagem moderna, diferente. Várias vezes alguém falou isso para mim: pastor, morreu, acabou, né? Ou seja, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Morreu, acabou. Acabou não. A Bíblia diz que ao homem está decretado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas a esperança, que é um elemento da fé cristã, porque está baseada na pessoa de Cristo, na obra completa de Cristo, que inclui o seu nascimento virginal, o seu ministério, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus e a sua promessa de que voltará para buscar a igreja e julgar este mundo. Então a nossa esperança em Cristo não se limita a esta vida, ela vai além do túmulo. E aqui eu quero te contar uma história que talvez você não saiba. Na década de 1920, quando começou no Brasil as missões indígenas, tudo começou quando uma tribo indígena do sul do país atravessou, esse líder indígena atravessou com aquela tribo atrás de um paraíso, que ele sonhou que havia um paraíso, um lugar lindo, belo, onde não tinha doença, onde não tinha briga, onde as pessoas se entendiam uma com a outra sem confusão, um paraíso perfeito para se viver, um lugar lindo, maravilhoso. E ele então atravessou com a sua tribo longas florestas até chegar à beira de uma praia, pensou que estava no paraíso, e chegando ali não encontrou outra coisa senão os mesmos problemas e conflitos de onde ele vinha. E as doenças tropicais e tantas outras dificuldades de alimento, de vida, enfim, o paraíso foi uma ilusão dele aqui na terra. Mas aquela imagem não saiu do coração dele. Existe um paraíso, sim. Então ele soube de um grupo de missionários que sabia onde era esse paraíso. Então ele resolveu ir até eles para que eles ensinassem onde fica esse paraíso, que ele queria conduzir a sua tribo até lá. E a pergunta que ele deixou é o seguinte: onde a nossa alma passará a eternidade? Você já parou para pensar nisso? Onde a sua alma passará a eternidade? Porque só há uma esperança em Cristo para nós. É por isso que Paulo está dizendo aqui: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não, a nossa esperança em Cristo, ela não se limita apenas a esta vida. Há algo precioso que Deus preparou para nós.
A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse paraíso perdido é o paraíso que será reconquistado. Quando Cristo voltar, julgar este mundo, separar o ímpio do justo, o salvo do incrédulo, e uns serem lançados no inferno e outros serem levados ao paraíso de Deus, há sim uma esperança para nós em Cristo, e ela não se limita a esta vida. Ela ultrapassa o túmulo, ela ultrapassa as nossas lutas, as nossas dificuldades, ela se mantém viva, essa esperança, que a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então essa esperança não nos ilude, ela não se confunde, por causa deste amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. Então, essa esperança tem nome, essa esperança está em Cristo. Só tem uma esperança para a sua alma da eternidade. Onde a sua alma passará a eternidade? Era a pergunta daquele indígena, buscando o tal paraíso que ele sonhou que existe e que ele precisava de descobrir onde é. E os missionários falaram para ele dessa esperança em Cristo e deste paraíso glorioso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu quero convidar você a olhar para Cristo, entregar a Ele a sua vida e ter essa esperança no seu coração. Porque quando Paulo está falando aqui que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. É nesse contexto que ele vai falar assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cristo é a primícia dos que dormem, ou seja, a ressurreição de Cristo é o modelo da nossa esperança, é a base da nossa esperança, é o modelo da ressurreição de todos os que estiverem mortos. Quando fala vivos e mortos, os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão, justos e ímpios, todo mundo ressuscitará. Então, Cristo é o modelo, a ressurreição de Cristo ali dentre os mortos, registrado nos Evangelhos, a base da nossa esperança, é também o modelo da ressurreição. No último dia, quando Ele voltar, os mortos, os nossos entes queridos, ressuscitarão. Se você estiver vivo, você será transformado, e se tiver morrido, ressuscitará. E essa é a base da nossa esperança. E a nossa esperança em Cristo, ela não se limita a esta vida. Ela não encerra com o túmulo, nem com a morte, nem com a doença, nem com nada que possa ceifar a nossa vida nesta peregrinação, mas ela nos enche de gozo, de alegria, de segurança, de paz, porque é uma esperança real, não é uma ilusão. Por isso que em Romanos 5,5 Paulo fala: ora, a esperança não se confunde. A outra versão fala assim: a esperança não nos ilude. Não é uma ilusão, como alguns esperam. Estou na esperança que esse país vai melhorar. Eu não tenho esperança que esse país vai melhorar, ainda mais nos rumos que estão. Eu tenho esperança em Cristo. Eu tenho esperança daquilo que Deus nos prometeu, está na sua palavra. Há sim um paraíso para vivermos eternamente, e ele não está aqui nesse tempo, nesse espaço, mas ele está na pessoa de Cristo. E estando com Cristo, você pode ter certeza que você vai estar nesse paraíso. Jesus disse para o ladrão lá na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a nossa esperança em Cristo, ela não se limita a esta vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos concluir este programa.
Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Olha, chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grandourados e na TV Com Brasil. Nós vamos orar por você, vamos orar pela sua família. Querido Deus, obrigado porque há uma esperança em Cristo para nós. Essa esperança não está nas nossas boas obras, essa esperança não está na nossa mão, nos nossos atos de justiça, não é uma conquista nossa, mas é uma dádiva do Senhor para todo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu oro para que essa esperança, o Evangelho, a graça do Senhor chegue ao coração daquele que me ouve neste momento, trazendo vida, trazendo paz, refrigério. Talvez, ó Deus, nunca colocou a sua vida diante do Senhor, talvez viveu muito tempo na incredulidade, mas que a graça salvadora do Senhor alcance este coração e promova essa esperança em Cristo na alma daquele que nos ouve agora. Eu peço a tua bênção pelos nossos telespectadores e oro pedindo a tua bênção pelo nosso país, pelo nosso povo brasileiro, que seja um povo sempre honesto, trabalhador, guerreiro e que não se iluda também com as falsas esperanças, mas que tenha em Cristo uma esperança verdadeira e real para toda a eternidade. Assim nós oramos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui neste canal, pela TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Continue na programação desses canais.